Graça e paz. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com uma mocidade da Federação do Presbitério de Cotia, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de conforto, uma palavra de esperança em meio a esses tempos difíceis que nós estamos passando. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. Sabe, meus irmãos, em meio a essa grande dificuldade, em meio a essa pandemia, nós podemos nos perguntar para onde nós devemos olhar para tirarmos forças para seguirmos caminhando. Em meio às tempestades em que estamos vivendo, pessoas perdendo emprego, pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, e com certeza essa não será o único desafio que nós vamos enfrentar, mas com certeza enfrentaremos mais e mais e mais. E a pergunta é, para onde olharmos? Vamos olhar para aquilo que nos dá esperança? Vamos olhar para o que Deus fez para conosco? A palavra está dizendo aqui que, e não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então Paulo está dizendo aqui que a tribulação não é algo horrendo para o povo de Deus. Paulo está dizendo que é um motivo de glória. Nós devemos nos gloriar nela. Então nós devemos olhar para as tribulações não com um coração angustiado, não temerosos, o que vamos fazer ou deixar de fazer e agora o que acontecerá com a nossa vida. Paulo está dizendo, veja nela um motivo para você se gloriar. E ele vai dizer por quê. Veja, irmãos, ele está dizendo aqui, vamos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja o verso 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Primeira coisa, por que nós devemos nos gloriar nas tribulações? Paulo está dizendo aqui porque ela é produtiva, ela é frutífera na nossa vida. E o texto está dizendo aqui que ela vai nos dar perseverança, a ideia de paciência, a ideia de resistência. Então nós precisamos resistir a esse mundo. Então sem tribulações, sem dificuldade, jamais nós vamos saber se nós somos pacientes e resistentes. E é por isso que Deus, Ele permite, Ele manda as dificuldades. Porque Ele quer que nós sejamos pacientes, sejamos resistentes aqui nesse mundo. Segunda coisa, Ele vai dizer que a perseverança, né, ela produz experiência. Então veja, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Então veja que interessante, nós estamos sofrendo por causa das nossas tribulações, das pressões do mundo, e essa pressão, ela produz perseverança, que por sua vez produz experiência, e aqui experiência é um caráter aprovado diante de Deus. Então vamos olhar para as nossas dificuldades como Deus preparando o nosso caráter. É Deus nos purificando, é Deus tornando firme a nossa fé nele. É Deus nos limpando das nossas impurezas. Então Deus está provando o nosso caráter aqui, como ele fez com Abraão. Então olhe para essas dificuldades como o projeto de Deus para aperfeiçoar a sua vida. E aí ele vai dizer, mas a experiência, né,
produz a esperança. Aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está na promessa de Deus, naquele dia glorioso onde Cristo virá e enxugará dos olhos toda a nossa lágrima. Então nós temos esperança na volta de Cristo, aonde nós seremos completamente livres da ira de Deus. Então veja, nós esperamos algo que os nossos olhos não podem contemplar visivelmente aqui, mas só através da fé. Esperança. Então veja que Deus ele quer que nós voltemos os nossos olhos para Ele, esperando aquele dia glorioso em que Ele vai voltar. E aí ele está dizendo, ora, a esperança, ela não confunde, ela não falha. Sabe por quê? Porque nas tribulações, Deus está mostrando o seu amor para conosco. Então veja, a esperança não confunde, ela não falha, porque as dificuldades que nós enfrentamos aqui é fruto do amor de Deus. E como é que Deus prova esse amor por nós? Ele prova de duas maneiras. Primeiro, derramando o seu Santo Espírito sobre nós. Então isso é fruto do amor de Deus. Alguém poderia dizer como é que a gente sofre, Deus permite que a gente fica doente, que as pessoas morram, e como é que nós vamos saber que Ele nos ama, que isso é fruto do seu amor? E Paulo está dizendo aqui, Deus derramou o Espírito Santo. Mas não só isso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo, o seu único Filho, perfeito, sem pecado, ter que morrer na cruz em nosso lugar. Então essa é a maior prova de amor. E aí Paulo diz, talvez alguém poderia até se animar para morrer por um amigo, mas pelo ímpio não. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus irmãos, em meio a essas dificuldades, vamos nos alegrar. Eu sei que é difícil. Você dizer, mas como eu vou me alegrar em meio a essas tribulações? Se você olhar pela perspectiva de Deus, de que Ele está fazendo o melhor para você, então você pode agora se alegrar em Deus. E que Deus abençoe muito a sua vida. E que você permita, que Deus Deus permita que você veja que Ele está fazendo isso, porque Ele lhe ama. Então tira os olhos dos vendavais, das circunstâncias adversas, e vamos focar no grande amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.